Deixa eu só encostar. Tá muito calor aqui? Tá muito frio? Tá bom? De novo? Traz outra blusa, velho. Traz um cobertor. É que esse lugar vai tendo muito vento. Eu já aumentei um pouco o ar porque o pessoal tava falando que tava muito frio ali. Let's go! Ihu! Gente, vamos para química, ufa, né? Dá uma respirada. É, aula 2, né? Aula 2. Vamos pegar um pouquinho leve agora, né? Vamos com um conteúdo um pouquinho mais suave. A aula 2, ela na verdade não vai discutir modelo atômico. A gente veio discutindo modelo atômico na aula um, falando de Dalton, falando de Thomson, falando de Rutherford e falamos de Bohr. Tem bastante coisa. Então, assim, é uma aula que é difícil você terminar ela em 2 horas, realmente. Por outro lado, essa aula é uma aula mais tranquila. O que a gente vai fazer agora é parar de discutir modelo especificamente e falar um pouquinho das partículas atômicas, né? Sabe aquela coisa, enquanto isso na sala de justiça? Enquanto os modelos atômicos eram construídos, né? E a gente vai citar aqui, talvez o modelo mais importante no que diz respeito a partículas, foi o modelo de Thomson, que foi o primeiro modelo que caracterizou uma partícula do átomo. Desde o modelo de Thomson até o modelo de Bohr, e aí nós estamos falando já de 1915 por ali, os químicos e físicos descobriram as outras duas subpartículas. O nêutron, na verdade, o nêutron veio descoberto um pouquinho mais tarde, já na década de 20, e o próton. A gente não fala muito sobre os experimentos que deram origem a essas descobertas. Não, a gente não vai falar sobre o experimento que deu origem que caracterizou o próton. A gente não vai falar sobre o experimento que caracterizou o nêutron. A gente vai partir da premissa de que essas partículas existem. E agora, então, a gente vai falar de como essas partículas se organizam dentro do átomo. Então, para o modelo de Bohr, o átomo ele é formado por duas estruturas. Ele é formado por um núcleo e por uma eletrosfera. O núcleo vem, a ideia de núcleo vem do modelo de Rutherford e a eletrosfera vem do modelo de Rutherford aperfeiçoada pelo modelo de Bohr. Então, para nós, a eletrosfera ela é composta por órbitas eletrônicas com energia quantizada. Com energia quantizada. Beleza? Ok. E ali estariam os elétrons em órbitas fixas, tudo aquilo que a gente discutiu já no final da semana passada. Tá, então, eletrosfera para gente, elétrons. No núcleo, a gente tem duas subpartículas, prótons e nêutrons. Hoje, a gente já entende de maneira mais clara a função do nêutron dentro dessa estrutura atômica, né? Qual é o problema? Os prótons são partículas que têm carga positiva e os nêutrons, eles garantem a estabilidade nuclear. Nuclear. O que isso quer dizer em termos práticos? Os nêutrons basicamente impedem que os prótons sejam repila, não sei se é assim que se fala, que os prótons sofram repulsão. E isso é uma coisa que para nós talvez seja um pouco contraintuitiva. Por quê? Para nós, o que atrai positivo? Negativo. O nêutron não deveria atrair prótons.
Esse mecanismo do nêutron, entre aspas, atrair próton, só foi descoberto recentemente, eu estou falando aí de uns 30 anos, a partir da descoberta de uma força chamada força nuclear. Eu não sei se vocês já ouviram em algum blog de física, coisa do tipo, que a natureza ela pode ser descrita, pelo menos de acordo com a física que a gente conhece, a partir de quatro grandes forças. Todo tipo de força que existe na natureza, todo tipo, pode ser descrito em quatro categorias. Uma força ela pode ser gravitacional, que é a força que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é a força de atração entre dois corpos, né, de matéria. Tem uma outra força chamada eletromagnética, que é a força entre cargas elétricas. E aí existem duas outras forças que, para nós, no ensino médio, são um tanto quanto misteriosas. Elas são chamadas de forças nucleares. Tem uma... Por que elas são chamadas de forças nucleares? Porque você só consegue percebê-las dentro do núcleo do átomo. Elas não são forças que estão no mundo macroscópico. E uma dessas forças é a força que o nêutron exerce sobre o próton. Então, eu vou escrever aqui. Isso aqui é chamado de força nuclear. Tá? Elas são subdivididas em duas categorias: força nuclear forte e força nuclear fraca. Você não precisa saber sobre isso, mas precisa, pelo menos precisa ter ouvido falar. Porque sem esse conceito, não faz muito sentido isso que eu estou falando. Tá? Então, quando a gente estuda um pouco mais a física, a gente aprende que não é só positivo que atrai negativo. Existem outras formas de atração possíveis. Tá? Beleza. Então, eu posso dizer assim: como é que o átomo se mantém estável? A partir de duas forças. Primeira força, eletromagnética, próton-elétron. Segunda força, força nuclear, entre próton e nêutron. Tá? Essa estabilidade do átomo ela pode ser perdida caso o átomo tenha excesso de nêutrons. Caso o átomo tenha. Conforme o átomo vai ficando com o núcleo muito pesado, essa força nuclear ela já não vai mais sendo suficiente para manter os prótons presos. E aí o núcleo acaba se desestabilizando, que é o processo de radioatividade. Outra coisa que eu queria comentar, até porque eu gosto de... Nossa, vou um garfo. É seu? É seu? Desculpa. É, como eu gosto de misturar um pouco da física com a química sempre que for possível, a gente aprende na aula de química que o próton é positivo e o elétron é negativo. Tá, mas positivo quanto? Quanto? Quanto vale a carga do próton? Porque quando você fala que ele é positivo, você está especificando um tipo de carga. Mas a carga tem valor. O valor da carga, a gente chama de carga elementar, né? Carga elementar. Ela é medida numa unidade chamada Coulomb. C é o símbolo dela. E ela vale quanto? Um número muito pequenininho. Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse valor é um valor medido, tá? Ele não é um valor que, eu acho que é. Os caras mediram isso. Você tem experimentos que chegam nesse valor. Esse valor ele serve tanto para o próton, então eu vou dizer que a carga do próton é mais 1,610 a menos 19, embora na física a gente use só mais, né? E o elétron é menos 1,610 a menos 19. Tá? Mas a gente fala só menos na química, tá bom? Beleza. Uh, o átomo em si, vamos colocar assim, isso aqui eu vou chamar de item 1. Eu gosto de falar em estados elétricos do átomo. Estados elétricos do átomo. Bom, o que que acontece aqui, gente? Na natureza, todo átomo tem as partículas. Todo átomo tem as partículas. Prótons, nêutrons e elétrons. Mas o átomo ele pode ser encontrado na natureza em três estados elétricos.
Eu posso encontrar átomos em estado neutro, eu posso encontrar átomos em estado positivo e posso encontrar átomos em estado negativo. Isso depende especificamente do quê? Das quantidades de prótons e elétrons presentes no átomo. Dependendo da quantidade de prótons e elétrons, eu posso ter um átomo neutro, positivo, negativo. Quando os átomos estão neutros, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. A gente fala que ele tem equilíbrio elétrico. Equilíbrio elétrico. Quando um átomo está positivo, isso significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Elétrons, tá? E aí a gente começa a dar aqueles nomes que vocês conhecem. Quando ele é negativo, o contrário. Número de prótons menor que o de elétrons. Opa! Número de prótons menor que o número de elétrons. Tá? No caso dos átomos estarem eletricamente carregados, tanto positivamente como negativamente, a gente usa a expressão íons. O íon positivo e o íon negativo. Quando eu quero especificar o tipo de íon, positivo ou negativo, aí eu uso as palavras cátion e ânion. Então, assim, fisicamente falando, o que é um íon? É uma partícula carregada. Tá bom. Ela pode ter sido carregada positivamente ou negativamente. Tá? Um exemplo de situação em que isso ocorre, e a gente estuda ela bastante, é a ligação iônica. Na ligação iônica, os átomos se aproximam e eles se aproximam por terem cargas de sinais opostos. Tudo bem? Tá, mas por que que isso acontece? Porque toda vez que um átomo interage com o ambiente, o que que eu quero dizer com interage com o ambiente? Ele se aproxima de um outro átomo. Ocorre uma troca de partículas. Ocorre uma troca de partículas, sobretudo de elétrons. É o que a gente chama de ligação iônica, pode ser ligação covalente. Então, essas partículas, elas não são fixas. Nem os prótons são fixos, né, gente? Se você já estudou radioatividade, você sabe que o número de prótons de um átomo pode mudar. Claro que ele vai sofrer um processo muito diferente do que numa ligação química. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber fazer? Quantificar as partículas no átomo. Quantificação das partículas subatômicas. Aqui eu vou ser um pouco repetitivo. A gente falou sobre isso em algum momento. Na semana passada, eu me lembro. O átomo é formado por próton, nêutron e elétron. Ok. Próton e nêutron no núcleo, elétron na eletrosfera. Eu posso quantificar essas partículas e representá-las. Então, numa representação clássica, vou escrever aqui, ó, representação clássica. Representação clássica. Eu tenho um símbolo, eu tenho um número aqui, eu tenho um número aqui e, eventualmente, um número aqui. Isso aqui é a representação clássica do átomo. Tá? Símbolo, um número aqui e, eventualmente, um número aqui.
Cada um desses números representa alguma informação sobre isso aqui. Bom, o símbolo depende do nome do elemento, evidentemente. Tá? Abaixo do símbolo, eu tenho o número mais importante do átomo, que é o número de prótons. Prótons. Então, toda vez que você representa, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou colocando e vamos fazendo os exemplos. Exemplos. Ah, lembrei, foi na aula de mol. Ó, um símbolo e aqui um número de prótons. Ó. E é aquilo que a gente chama de número atômico. Por que que esse número se chama número atômico? Porque é justamente o número que identifica que tipo de elemento nós estamos falando. Nenhum átomo de cloro, aliás, nenhum átomo que não seja cloro terá 17 prótons. E a gente volta naquela discussão do Dalton, né? O Dalton, ele diferenciava os elementos pela massa. A gente sabe que a definição moderna é diferenciar os elementos pelo número de prótons. E tem uma explicação para isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá? Esse segundo número aqui, ó, que vem em cima do elemento, ele é, na verdade, o resultado de uma conta. Ele é a soma de prótons mais nêutrons. Mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. E é o que a gente chama de número de massa. De massa. Tudo bem? Então eu tenho isso, ó. Pronto. 35 é a soma de prótons mais nêutrons do cloro. Estou usando o cloro como exemplo. Então, se eu sei que o número de baixo é próton, o de cima é próton e nêutron, a gente é obrigado a concluir que a diferença entre esses números é o número de nêutrons. Certo? Por isso que você já ouviu em aula, certamente, olha, aí os caras inventam umas fórmulas, né? A igual a Z mais Z, os negócios nada a ver. É só você olhar para isso e entender o que significa. Se isso aqui é próton mais nêutron, se isso aqui é próton, a diferença é o nêutron. Acabou. Beleza? Tá. E esse número aqui? Esse é o número mais interessante deles. A gente usa mais no nosso dia a dia. Esse número, ele pode ser zero. Pode ser que não tenha. Então, por exemplo, você pode ter uma situação assim e você pode ter uma situação assim, ó. Vou colocar aqui. 17, 35 e 1 menos. Tem essas duas notações. Você pode ter isso aqui, ó. S 16, 32 e pode ter um 2 menos aqui, ó. Você pode ter, só mais um, AL 13, 27 e pode ter isso aqui, 3 mais. Então, um átomo ele pode estar neutro ou pode estar carregado? Pode estar neutro ou pode estar carregado. Então, esse número aqui é a carga. Na verdade, sendo bem chato, não é a carga. Não é a carga. Se isso aqui fosse carga, tinha que ter um coulomb do lado. A gente, na química, chama de carga. Mas no fundo, isso é o que está sobrando de partícula. Isso é o que está sobrando. Então, tipo, se o átomo não tem carga, o que isso significa? Não está sobrando nem próton, nem nêutron. É aquilo que a gente chama de NOx. Lembra disso? NOx. Número de oxidação?
tá? Então, por exemplo, o átomo de cloro neutro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Não tem nada sobrando. Agora, quando eu olho para esse cloro aqui, ó, o que está sobrando nele? Uma carga negativa. Uma carga negativa. Uma carga negativa. Então, ele tem 17 prótons e 18 elétrons. Pronto. É um ânion monovalente. É um ânion monovalente. Aqui, enxofre sem carga. 16 prótons, 16 elétrons. Ah, o enxofre menos 2, o bivalente, né? Ele tem 16 prótons e 18 elétrons. Tudo bem? Alumínios. A gente usa bastante alumínio. 17 e 17. O neutro. E agora? 13. 17. Obrigado. 13. Opa, 13 elétrons. E agora? Está faltando elétron. Está faltando elétron. Então eu tenho 13 e 10. Danilo, como que você sabe que está faltando elétron? Porque se tivesse faltando, sobrando próton, não seria mais o alumínio, concorda? Não seria mais o alumínio. O alumínio se caracteriza por ter 13 prótons. Então, independente da carga dele, se você escreve que isso aqui é um alumínio, automaticamente isso aqui tem que ser mantido, tá? Ah, mas eu não posso tirar um próton do alumínio? Pode. Se eu conseguir tirar um próton do alumínio, ele deixa de ser alumínio. Ele vira magnésio, que é o que acontece no processo de decaimento nuclear. Por exemplo, quando o urânio sofre fissão nuclear, ele se transforma num outro elemento. Porque neste caso, ele está perdendo partículas do núcleo. É um outro processo. Então, a química, se a gente pensar em termos de tudo que acontece na química, você tem dois grandes eventos que podem acontecer com o átomo. O primeiro evento que a gente estuda muito, evento que ocorre na eletrosfera. O átomo pode perder ou ganhar elétron. Quando o átomo perde ou ganha elétron, ele não muda a sua identidade química. Ele continua sendo aquele elemento. Ele só vai se tornar um cátion, um ânion, enfim. Um outro evento que seria mais brusco é o átomo sofrer alterações no núcleo. Quando o átomo altera o seu núcleo, ele deixa de ser um elemento e se transforma em outro. Né? O caso do carbono 14. Carbono 14 é o carbono radioativo. Ele emite radiações e se transforma em nitrogênio. Então, o carbono 14 some e aparece um outro átomo no lugar dele, que é o nitrogênio. Processos de mudança no núcleo são chamados de transmutação. Transmutação, tá? Que a gente vai estudar na radioatividade. Beleza? Nêutrons, vamos colocar os nêutrons aqui, vai. Só para não dizer que não colocou. No cloro, eu tenho 18 nêutrons. No enxofre, 18 aqui também, né? No enxofre, 16. 16, né? 16 com 16, 32. Isso. E no alumínio, 14, né? 14. Gente, vocês perceberam que o número de nêutrons desses elementos é bem parecido com o número de prótons? Ó, 18 para 17, aqui 16 para 16, aqui 14, 13. Quanto mais próximos forem os números, maior a estabilidade nuclear.
Então, por exemplo, esses átomos são estáveis do ponto de vista nuclear. Então, não são átomos radioativos, é isso que eu quero dizer. Tá? Quando o átomo começa a ter desequilíbrio nessas quantidades, né, ter muito nêutron, por exemplo, ele passa a perder estabilidade, aí ele começa a se tornar radioativo. Tá? Você pega o caso do hidrogênio, por exemplo, que tem a radioatividade, né? Que é o hidrogênio 3. O hidrogênio 3, ele tem dois nêutrons e um próton. O número de nêutrons dele é o dobro de próton. Isso já torna ele radioativo. Tá? Oi? Não, não. Não tem nenhuma influência. Justamente por quê? Porque a força que o elétron exerce no próton é de outra natureza, é eletromagnética. O que vai determinar se o núcleo está equilibrado ou não é essa tal de força nuclear aqui, tá bom? Não, você não entendeu porque eu não falei sobre ela mesmo. Não é para entender. Ela é uma força de atração que mantém próton perto de nêutron. Se não existisse essa força, você não existiria núcleo com mais de um próton. Porque a repulsão ia ser muito grande. Na verdade, não é que a repulsão ia ser grande, a repulsão ela existe. É que tem que haver uma outra força para contrabalançar essa repulsão. Exatamente. Porque essa força ela é muito estranha em todos os aspectos. Primeiro, pelo fato de uma coisa neutra atrair uma positiva. Segunda coisa, essa força começa a perder a intensidade, essa força de coesão, quando você tem muito nêutron. Então, o excesso de nêutron também atrapalha esse equilíbrio. Então, tipo, o nêutron ele não pode nem faltar e nem sobrar. Qual que é o ideal? É que para cada próton haja um nêutron, tá? Quanto mais longe essa diferença, quanto maior a diferença, mais radioativo é o elemento, tá? Beleza? Acho que é meio que chovendo molhado isso tudo, né, para vocês. Não sei. Vamos falar um pouquinho das coincidências da natureza. Ah, só uma outra coisa, antes de falar disso. Qual a carga desse cloro? Qual a carga desse cloro? Menos 1,610 a menos 19 coulombs. Menos 1. Qual a carga desse enxofre? Menos 3,210 a menos 19. Porque ele está com excesso de quantos elétrons? 2. Qual a carga do alumínio? Mais 4,810 a menos 19. Lembra dessa fórmula da física? Não sei se vocês usam assim, né? Ou assim, ó. Lembra disso aqui, ó? Por exemplo, para que serve essa fórmula na física? Para calcular a carga de um corpo. O átomo não é um corpo? Tudo bem que ele é um corpo pequeno, mas ele é um corpo. Então, como é que você calcula, por exemplo, a carga de um átomo de cloro? É o que está sobrando. O que está sobrando? Não é elétron? Multiplicado pela quantidade que está sobrando. Um. Isso é carga de verdade. Carga do enxofre. O que está sobrando? Elétron. Sim? Quantos estão sobrando? Por isso que a gente fala sempre assim. Não sei se você já ouviu essa frase em livro. A carga de um corpo é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. A carga de um corpo é sempre o múltiplo inteiro da carga elementar. Carga do alumínio. O que está sobrando? Próton. Então, põe lá. Ó.
vezes 3. Percebem? É sempre um múltiplo inteiro daquilo que está sobrando. Está sobrando 2, 2 vezes a carga do que está sobrando. Está sobrando 3, 3 vezes a carga do que está sobrando. Tá? Isso aqui é muito útil, inclusive para a eletrostática. O que que a física, o que que a química mostra? A química só mostra isso aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, ou mais 3. Mas está implícito por trás desse número, esse 1,6. É que a gente não usa isso na química, a gente usa na física. Tá bem? Continuando. Hum. Átomos, isótopos. Vamos fazendo um por um. Ahn, Dentro da natureza acontecem coincidências de vários tipos. E a primeira coincidência que a gente aprende quando estuda química é a coincidência de átomos que são diferentes, mas que apresentam números de partículas semelhantes. Então, o caso mais famoso é o caso dos átomos isótopos, que são átomos de um mesmo elemento. O que está por trás dessa frase? Átomos de um mesmo elemento, mesmo número de prótons. Mas tem diferentes números de nêutrons. Essa é a diferença dos isótopos. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, carbono 12, carbono 13, carbono 14, eu estou me referindo a tipos de carbonos. Se todos são carbonos, todos têm o mesmo número de prótons, mas têm diferenças de nêutrons. Então, o número de nêutrons ele não altera a identidade química. Ele vai alterar a estabilidade. Diante do que eu falei aqui, qual desses carbonos deve ser o mais estável do ponto de vista nuclear? O 12. Porque ele tem 6 e 6. Agora, se ele tem o mesmo número de prótons, mas tem número de nêutrons diferente, aí tem uma consequência. Diferentes números de massas. Diferentes números de massa. A gente já falou sobre isso na semana passada, ou melhor, na segunda-feira, porque a gente precisou falar da média ponderada lá, lembra? Então, isso já está meio que discutido. A gente está meio que sendo repetitivo, inclusive. Tá? Beleza? Sempre. Então, tem uma expressão que às vezes aparece em exercício, eu não sei se vocês já ouviram ela. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14 são o quê? Entre si. Você pode falar que eles são variedades isotópicas de quem? Do carbono. Ou simplesmente isótopos. Isótopos do carbono. Ou variedades isotópicas do carbono. Tá? Sempre que você tem vários isótopos de um mesmo elemento, um é mais estável e o outro é menos estável. Isso é consequência. Tá? Segunda coincidência da natureza. Átomos isótonos. Isótonos. Esses átomos não são do mesmo elemento. Não são do mesmo elemento. Portanto, eles têm números de prótons diferentes. Possuem mesmo número de nêutrons.
Não serve para merda nenhuma, vamos falar a verdade, né? Tá? Não são do mesmo elemento e têm o mesmo número de nêutrons. Tá? Um caso famoso é o carbono, 13, e o nitrogênio, 14. Nada a ver um átomo com o outro. Só que o número de nêutrons coincide. Eu não sei se vocês percebem que o que a gente só está fazendo aqui é explicando alguns termos. Porque importância mesmo para vestibular, isso. O mais importante é isótopo, porque volta e meia aparece essa palavra. Em texto de radioatividade, tá? Por exemplo, é, quando uma pessoa vai fazer um tratamento de tumores, dependendo do tratamento, dependendo do tipo de tumor, a indicação de tratamento é a radioterapia. E uma das maneiras de você fazer radioterapia no paciente é colocar dentro do paciente, numa região lá dentro do tumor, um elemento radioativo. Então, por exemplo, um caso muito famoso de tratamento de câncer com isótopo radioativo é o tratamento de câncer na tireoide. A tireoide é uma glândula do nosso corpo que precisa de iodo para funcionar, certo? Para produzir lá a tiroxina. Então, quando você ingere iodo, iodo é um elemento super difícil da gente ter na natureza, tá? Tanto é que a gente come sal com iodo por causa disso. Não sei se vocês sabem. O iodo do sal é justamente para suplementação de iodo na natureza. Porque você não tem iodo em vegetal, você não tem iodo em carne. É muito difícil você obter isso. Então, dá no sal, que aí todo mundo come, pelo menos sal a pessoa come. Enfim, quando a pessoa vai tratar o câncer na tireoide, os médicos eles injetam na pessoa iodo, o isótopo 131 do iodo. Esse é o nome que se usa. Iodo 131. Então, tipo, o iodo 131 é um iodo que tem número de massa 131 e esse iodo é radioativo. Então, você injeta o iodo na pessoa, administra na pessoa, aquele iodo vai parar na tireoide. Como ele está radioativo e está na tireoide, ele vai matar as células tumorais. Essa é uma forma de você tratar câncer. No acidente de Chernobyl, no desastre de Chernobyl, aconteceu uma coisa muito louca. Quando o reator explodiu lá, tal, enfim, ocorreu vazamento de urânio, né? O urânio, conforme ele vai emitindo radiação, ele se transforma num elemento chamado tório, tório, TH. Esse tório, por sua vez, também é radioativo. E ele emite radiação e se transforma num elemento chamado bário. Então, ao longo do tempo, ali nos primeiros dias, semanas do desastre, a atmosfera começou a ficar contaminada com bário radioativo. Solo, água, animais, enfim. E o bário é um elemento da mesma família do cálcio. Então, ele tem algumas propriedades químicas parecidas com as do cálcio. O que os caras descobriram depois estudando todos os efeitos do desastre? Os animais apresentavam bário incorporado nos ossos. Por quê? Eles estavam contaminados com bário, o bário ia ocupando o lugar do cálcio na estrutura óssea, substituindo o cálcio nos ossos e contaminando os animais. E não só os animais, mas também os seres humanos. Então, tipo, existia casos de pessoas que tinham câncer no osso por conta do bário. Tá? Então, por conta desses textos, aparece essa terminologia de isótopo. Tá? Mas isótopo não serve para porra nenhuma. C. Isóbaro. 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 O que eles têm de diferente? Tudo. Nêutron diferente, próton diferente. Só que o número de massa é igual. Mesmo número de massa. De massa. Ou seja, a mesma soma de próton e nêutron. Um exemplo bem famoso é o caso que eu estava falando agora há pouco, do carbono 14. Ó, não sei se vocês lembram disso aqui, ó, na radioatividade.
Ó, isso aqui representa o que acontece com o átomo de carbono 14 quando ele emite radiação. Deixa eu colocar mais uma coisinha aqui, ó. Vou colocar energia, tá? Isso aqui é o símbolo da letra beta. Beta. Aqui é um zero, aqui é o menos um. Essas são as características lá da partícula beta, né? Tá? Quando o nitrogênio emite partícula beta, ele emite a tal da radiação dele, ele se transforma num átomo. Desculpa, quando o carbono emite beta, ele se transforma em nitrogênio. Só que o nitrogênio tem a mesma massa do carbono. Então a gente fala que ele ocorreu a formação de um isóbaro, tá? Esse é o termo. Só que os átomos não têm nada a ver um com o outro. E aí temos os isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Essa era a aula que eu saía mais deprimido depois de 3 anos de cursinho. Porque eu falava assim, eu não quero passar por isso de novo. A aula é muito sem noção. Oh, não, por favor, não. Eu sei o que vocês estão sentindo. Fecha parênteses. Professor, não estou sentindo mais nada já, estou com fome só. Também, né? Também. Gente, isoeletrônico acho que é o fenômeno mais comum. São átomos que têm o mesmo número de elétrons. Também não serve pra merda nenhuma. Nossa, eu ficava puto com essa aula. Pelo amor de Deus. Tá? Beleza. A única hora que essa aula é ok, assim, meia boca, é no primeiro ano. Fechou? Vou pegar um caso aqui de isoeletrônico famoso, tá? Tem vários casos de isoeletrônico famoso. Por exemplo, ó, opa, aqui faltou um menos. Eu tenho sódio mais um, flúor menos um, oxigênio menos dois e neônio zero. O neônio é um gás nobre. Então vocês devem lembrar, né? Tipo, gás nobre são átomos que não se unem, têm dificuldade de fazer ligação, todo aquele papo. Então eles são quimicamente estáveis. Ok. Esses outros íons são estáveis? Tipo, o íon sódio mais um, ele é estável? Sim. Aqui talvez eu quebre algum probleminha que você tenha de conceito. Tem alguns alunos que acham que a partir do momento que o átomo tem carga, ele não é estável. Eu vou dizer que é o contrário. Tem átomos que só estão estáveis quando tem cargas. Por exemplo, o sódio é um elemento assim. Todo sódio que tem no mar, todo sódio que tem na água, que a água é a maior fonte de sódio que a gente tem no planeta, está dissolvido, ele está na carga mais um. O oxigênio é super estável com carga menos 2. E o flúor menos um também, que é o fluoreto. Esse fluoreto é o flúor que a gente toma na água. Ah, a água tem flúor. O flúor que é colocado na água é colocado na forma de um sal, flúor e sódio. Então você está tomando fluoreto. Eles são estáveis. Sabe por que eu estou chamando a atenção de vocês? Já estou preparando o terreno. Estabilidade para um átomo, tirando a questão do núcleo, né, que a gente já falou um pouco sobre isso. Estabilidade para um átomo está ligado à eletrosfera. Tipo assim, o neônio é estável. Ele tem quantos elétrons? 10. Tem 10. Esse sódio é estável. Quantos elétrons ele tem? 10. Então parece que 10 é um número mágico. Flúor menos um, estável. 10. Oxigênio estável.
Ah, professor, eu achei que o número mágico fosse 8. É daí que vem a teoria do octeto. A teoria do octeto ela vai dizer basicamente o seguinte: um átomo fica estável quando a eletrosfera dele ficar igual a de um gás nobre. Qual é o sonho do sódio? Ser neônio. Qual é o sonho do flúor? Ser neônio. Qual é o sonho do oxigênio? Ser neônio. Tá? Na verdade, é assim: um átomo fica estável quando a sua eletrosfera ficar igual a do gás nobre mais próximo na tabela. Por exemplo, se você perguntar para o hidrogênio, qual é o seu sonho? Ele vai dizer, eu quero ser hélio, eu quero ser hélio. Se você perguntar para o cloro, qual é o seu sonho? O meu sonho é ser argônio. É sempre o elemento mais próximo. Existe uma situação em que o átomo vai fazer de tudo. Quando eu falo de tudo, significa perder, ganhar ou compartilhar elétron para que a eletrosfera dele fique igual a do gás nobre. Isso é o que a teoria do octeto fala. Tá bom? Beleza? Ahn, perguntas até aqui, gente? Fala. Não, é costume meu isso, tá? Tanto faz, não tem uma obrigatoriedade de você colocar mais um ou menos um. É que eu tenho esse costume de colocar menos depois, tá? Antigamente os caras faziam assim, ó, menos, menos. Bem antigamente. Aí agora pode ser dois menos ou menos dois, tá?